Breaking News, CNN. 3 horas em ponto, CNN 360 desta segunda-feira começa já com Breaking News. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresenta denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o blogueiro Paulo Renato Figueiredo Filho. Oferece denúncia ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira por coação em processo judicial. Acaba de ser divulgada esta informação de que, nesta segunda-feira, cheia de breaking news, com uma série de medidas do governo americano contra autoridades do judiciário brasileiro, contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e contra outras autoridades, a primeira reação das instituições brasileiras, denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Débora Bergamasco, 360, o jornal no horário em que tudo acontece, começando com o Breaking News. Exatamente, e é importante a gente depreender dessa notícia e dessa ação, que é o seguinte, é uma resposta do Ministério Público Federal, da PGR e do Brasil, em relação ao trabalho que o empresário e jornalista Paulo Figueiredo e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro estão fazendo junto ao governo dos Estados Unidos para, nas palavras deles, denunciar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o trabalho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, por violação de direitos humanos, segundo Yuri Pita, a avaliação de Paulo Figueiredo e de Eduardo Bolsonaro. Então, é quase que como uma contra-reação. Então, eles estão fazendo isso lá no exterior. Essas duas pessoas conseguiram retaliações contra ministros de governo do governo do presidente Lula, ministros do STF, Lei Magnitsky contra ministro do STF. Então, são coisas grandiosas, são coisas que realmente afetam e muito a vida de autoridades brasileiras. A gente está falando de Lei Magnitsky, a gente está falando de perda de vistos, e aí essa resposta da PGR mostra que não só as tentativas de imposição do governo de Donald Trump, do próprio Donald Trump, via carta pedindo um outro caminho para o processo de Jair Bolsonaro, para que ele ficasse livre, para que ele não fosse condenado, não só essa imposição não aconteceu, como veio tomando o caminho contrário. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. E agora, então, essa informação de momento sobre essa investigação, essa denúncia, na verdade, contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, Yuri Pita. A informação da Procuradoria-Geral da República, Débora, é de que são imputados Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por terem articulado sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais de modo a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo já é alvo também é réu, também foi denunciado naquela denúncia da Procuradoria-Geral da República, da qual faz parte o Núcleo 1, pelo qual Jair Bolsonaro foi condenado ao lado de outros 7 réus. Naquela denúncia, naquela ação penal, não está o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele foi alvo de uma outra investigação posterior e agora sim uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Diz aqui ainda o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Ao longo da denúncia, Paulo Gonet caracteriza o crime de coação previsto no Código Penal brasileiro, que consiste em usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Traduzindo o juridiquês aqui, é o que eles apontam, que estas ações articuladas por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos teriam este objetivo, ou usando violência ou grave ameaça, no caso aqui, grave ameaça, para constranger autoridades judiciais e policiais envolvidas na apuração deste caso.